sua audiência, a sua participação. Já já a gente vai ter uma entrevista muito especial. Marisa Holanda está com um convidado muito especial aí, né, Marisa? Estou sim, Carla, muito feliz, muito alegre em receber o Saulo aqui junto com a gente. Ele que, inclusive, é presidente da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB. Saulo, muito obrigada, mas já já a gente vai conversar com você, entender tudo que a injúria racial tem feito aqui no nosso país, porque que assunto difícil, que assunto delicado, hein, Carla? É verdade, Marisa. Os casos de racismo e injúria racial seguem em alta no Brasil. O Norte e o Nordeste lideram o aumento das denúncias nos últimos anos. O crescimento, na verdade, preocupa autoridades e reforça a importância de políticas de combate à discriminação. Vamos acompanhar essa reportagem. Sobe o número de denúncias de racismo e injúria racial no Brasil. Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos mostram que só em São Paulo os registros cresceram nos 4 primeiros meses de 2025. A injúria racial aumentou 14,42%, passando de 215 para 246 casos. Já as denúncias de racismo subiram 11,19%, de 295 para 328. No Nordeste, o avanço é ainda mais preocupante. Entre 2023 e 2024, as denúncias dobraram. Foram de 508 para 1.024 casos. O Maranhão lidera o crescimento, com alta de 300%. Em seguida, vem o Rio Grande do Norte, com aumento de 131%, e o Piauí, com 110%. Sergipe teve o menor crescimento da região, 12,5%. A tendência se repete no país inteiro. As denúncias registradas pelo Disque 100 passaram de 3.176 para 6.477, um aumento de 104%. No Norte, o crescimento foi o maior entre as regiões, 348%, com casos saltando de 52 para 233. A legislação brasileira trata racismo e injúria racial como crimes graves. A Lei 7.716, de 1989, prevê punição para atos de discriminação. E desde 2023, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo. A pena agora é de 2 a 5 anos de reclusão mais multa. O crime é imprescritível e não cabe fiança. Lamentável, né? Mas essa é uma realidade. Para você que está nos assistindo agora, participe da nossa entrevista agora, 869-9411-7777. Marisa vai agora conversar com o nosso entrevistado, o doutor Saulo, e a gente vai também poder estar respondendo você que está aí do outro lado da telinha. Afinal de contas, na quinta-feira, inclusive, a gente tem feriado nacional, né, Marisa? Exatamente, viu, Carla? E logo às vésperas aí desse feriado, também do Dia da Consciência Negra, nós estamos em uma situação de crescimento gente, assim, diário dos casos de injúria racial. Nós devemos realmente ter uma linha de combate cada vez maior e, por isso, Saulo Lopes está aqui junto com a gente, ele que é presidente da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB, para falar um pouco para a gente sobre os desafios que você tem enfrentado nesse combate. Doutor Saulo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marisa. Obrigado a todo mundo que assiste a TV Meio. De fato, são números alarmantes, né? Uma crescente gritante. E isso demonstra a necessidade de estarmos aqui, de fato, falando sobre um tema que, enfim, tem que ter mais efetividade no combate. Hoje, Saulo, a gente tem uns dados que são realmente assustadores. Essa situação atual do Brasil de desigualdade racial, para você, se deve a quê? Os dados que demonstraram agora, que a gente está falando, eu trago em algumas perspectivas, né? São situações que agora as pessoas buscam fazer denúncias, né? As pessoas estão mais convictas dos seus direitos, do crime que estão sofrendo, estão buscando, de fato, aí o Disque 100, Disque Denúncias, indo até as delegacias fazer o BO, né? Justamente devido à legislação que mudou, no qual o crime de injúria agora está na Lei 7.716, o crime de racismo. Então tem essa absorção e mais concretude na efetividade do crime de racismo. E outra perspectiva é a perspectiva real, que nós temos aí que o Brasil, que o Piauí, nós vivemos numa sociedade racista, a qual o racismo está estruturado, está enraizado, e aí os números refletem
justamente essa infeliz realidade. Infeliz realidade. Viu? Hoje, por falar em denúncias, como você bem trouxe, a gente tem um volume gigantesco diariamente dessas denúncias de injúria racial, de desigualdade racial estampada no nosso país. Quais denúncias geralmente chegam às autoridades? Quais são os casos ali mais comuns, Saulo? Enquanto, até como Comissão Especial de Igualdade Racial, nós fazemos esses acompanhamentos, né? Hoje a OAB Piauí, ela tem no seu site um lugar onde as pessoas vítimas desses crimes podem ir... Online. E denunciar. Nossa. E aí vem para a gente, para a Comissão também de Direitos Humanos, para podermos acompanhar. Hoje nós temos acompanhamento de vítimas de crime de racismo religioso, né? A injúria direta, né, que agora é crime de racismo. Nós temos aí vários tipos, o racismo institucional. Então, nós temos várias perspectivas de crime de racismo, na qual acompanhamos e também vários outros que chegam até a gente para poder fazermos, de fato, um endereçamento, um acompanhamento mais reflexivo, intuitivo e mais pragmático dessas pessoas que foram vítimas. Olha só, que legal, gente. Você de casa já se atenta, entra lá no site do OAB, já confere esse local também, para em qualquer caso de necessidade você poder recorrer a esse mecanismo tão fácil de ser acessado. Lá no site do OAB, www.oab.piauí.com.br. Olha, muito fácil, muito simples, já anota aí. Saulo, em 2023, doutor Saulo, a gente realmente viu uma questão de injúria racial ser equiparada a crime, realmente, de racismo. O que mudou na lei de 2023 para cá que torna isso ainda mais efetivo? Essa mudança justamente reflete nesses dados, né? Foi uma mudança muito boa, porque ela traz uma solidez, uma robustez na denúncia do crime de racismo. O crime de injúria racial, que estava no Código Penal, ele ia de 1 a 3 anos, né? Quando ele vai para o crime, para a Lei 7.716, que é a lei do racismo, né? Ele, no artigo 2º, ele se veste do que a lei do crime de racismo tem, né? Que é um crime inafiançável e imprescritível. Isso é muito robusto, isso traz uma segurança muito forte, porque quando a gente fala de imprescritível, quer dizer que não se perde com o tempo. Antes, era um prazo decadencial de 6 meses, porque era um crime contra a honra. Só 6 meses? 6 meses, porque é decadencial, é um crime contra a honra, então ele vai... Sim. E aí a pessoa ainda tinha que fazer uma queixa, né? A própria pessoa ia lá fazer uma queixa-crime, ia lá no juizado, oferecer a queixa, enfim. Era um trâmite mais simples, no sentido de que não dava tanta segurança. Agora não. Além de aumentar a pena de 2 a 5 anos, vamos dizer assim, quase que dobrou, também por ser imprescritível e inafiançável, né? A pessoa não paga mais a fiança ali na delegacia e sai. Ela também ela traz esse sentido de ser o Ministério Público, o Estado brasileiro, que agora é autor da demanda. Ela é uma ação penal pública incondicionada. O que quer dizer essa terminologia? Quer dizer que a pessoa indo fazer o BO do crime a vítima de racismo, vai lá, faz o BO, diretamente vai para o Ministério Público para ele ser autor daquela demanda e a lei caminhar, porque a gente agora tem a segurança do Ministério Público, né, demandar. Não mais a própria pessoa fazer a sua queixa e a delegacia. Não, agora o Estado brasileiro é detentor, tal qual os outros crimes, mas, assim, vamos dizer, crime de homicídio, esses crimes também que o próprio Ministério Público que denuncia, né? Olha, gente, isso realmente traz uma segurança muito grande, porque a gente sente que é o país que está indo ali me defender. Não sou mais eu contra o país, mas sim o país por mim. E apesar dos avanços, claro, Saulo, entre todos esses anos, você que representa muito bem dentro da OAB, realmente o combate à injúria racial, eu sei que as pessoas ainda têm certas dificuldades, né? Certos desafios. Quais seriam atualmente para você exemplificar para mim os desafios que as pessoas enfrentam ao fazer a denúncia, para que também essa denúncia consiga, né, evoluir durante o processo? A gente sabe que, infelizmente, a gente vive em um país que tem um judiciário abarrotado, então tem uma morosidade muito grande. Esse seria um dos desafios, a morosidade? Sim, também, né, em vários aspectos. A dificuldade, elas são em vários cenários, né? Tanto a gente tem um cenário subjetivo, de que a pessoa que é vítima de um crime, né, principalmente um crime de racismo que tem um ataque psicológico muito grande, ela tem a dificuldade de ir fazer a denúncia, né? Porque para ela é mais uma agressão. Sim. Você ir denunciar. Essa exposição, né? Isso, passar por um trâmite processual, de ter que de trazer testemunhas, né? E a testemunha é outro aspecto. Você tem que ter provas, né? Você tem que
se munir de provas. E aí eu dou uma dica para várias pessoas. As pessoas que estão assistindo e podem ser vítimas de racismo não foram vítimas. Provem. Hoje todo mundo tem um celular, grave. Busque pessoas que possam lhe acompanhar na delegacia, porque, querendo ou não, é um processo, é um procedimento na qual vai ser instaurado um inquérito, uma denúncia, toda uma tramitação que pode levar à punibilidade do autor do crime. Muito bom, Saulo. Já estou assim, encantada com a sua presença aqui junto com a gente. Mais uma vez eu quero te agradecer, mas eu também quero continuar te perguntando perguntas dessas que vieram aí dos nossos telespectadores através das nossas redes sociais, do nosso Instagram. Você também pode ficar à vontade para seguir, @Programa da Tarde MN, e perguntaram assim, olha, o que ainda falta para que a população negra se sinta protegida e representada pelo Estado? Isso na sua opinião? Olha, é porque a gente tem na historicidade nossa a escravização, durou quase 500 anos. Sim. Ou seja, não é do dia para a noite que tudo se modula da forma que a gente quer, né? Então, mas a base principal é a educação. Nós temos uma lei, a Lei 10.639, de 2003, que ela coloca como obrigatoriedade no ensino, nas escolas, ter o estudo da cultura afro-brasileira. Então, se os nossos alunos, nossas crianças tiverem entendimento do que é ser, do pertencimento, do que é ser uma pessoa preta, do que é respeitar aquela pessoa pela cor, por qualquer coisa que seja, isso é o primordial. Então, a efetividade dessa lei, eu acho que é indispensável, né? Então, o ensino, a educação é primordial. Porque senão estaremos punindo sempre, repetindo várias vezes a punibilidade, mas não teremos uma mudança efetiva, porque as pessoas não entendem quão importante é aplicação na base, no ensino, enfim, para de fato ser combativo com o crime de racismo. E olha, gente, aqui a gente está falando de um assunto que eu acho que facilmente a gente poderia sanar todos os problemas, entendendo que respeitar o outro é essencial, Saulo. Parece ser realmente uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que o respeito, independentemente da idade, da cor, do sexo, da opção, também da orientação sexual, é a base de tudo. Eu acho que quando as pessoas entendem o respeito, tudo fica muito mais simples, muito mais fácil. Vamos para a nossa segunda pergunta. Essa veio do WhatsApp. Olha, a pessoa perguntou assim: quais políticas públicas deveriam ser prioridade hoje para combater o racismo estrutural e institucional também, presente dentro das instituições, tanto de trabalho quanto até mesmo de ensino? Sim. Enfim, essas colocações de racismo estrutural e racismo institucional, a gente tem que ter a perspectiva de que, de fato, nós vivemos numa sociedade racista, que o racismo está aí permeando as várias diversas instituições, enfim. O que precisamos fazer para ser mais combativos? Nós temos aí a lei de cotas, né? A lei de cotas, tanto em concurso público como acesso às universidades, que de fato elas vêm dar um acesso a pessoas nos vários cenários do Brasil. Quando a gente fala de poder, né, espaços de poder ou cargos que recebem mais, a gente para pensar, cadê as pessoas negras nessas situações? Então, nós temos aí as leis de cotas, que têm que ser mais volumadas, têm que ser mais valorizadas. Mais uma vez cito a Lei 10.639, do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas. É imprescindível que seja aplicada de forma imediata e, de fato, ter uma fiscalização maior, uma absorção maior do Estado daquelas vítimas de crime de racismo, para poder aquela pessoa chegar na delegacia e ser, de fato, tratada e ser conduzida no processo de forma correta para que seja combativo, né? Exatamente. Saulo Lopes, muito obrigada. Você compartilha realmente o conhecimento com uma leveza muito grande. Por isso, as nossas participações no WhatsApp estão a todo vapor. Vou fazer a última pergunta por conta do nosso tempo, mas já eu agradeço a todos que participaram aqui da nossa entrevista. Você quer participar do programa? Fala com a gente no 869-9411-7777. A gente faz questão de responder aqui todas as perguntas à medida que o tempo permite, tá bom, gente? Para a gente finalizar, vamos para a última pergunta. A pessoa perguntou assim, olha, como a sociedade, as escolas, empresas, mídia e governos também, Saulo, podem atuar de forma mais efetiva na prevenção dos crimes de racismo, de injúria racial? Eu sempre replico essa frase nos lugares que eu vou, que ninguém ganha nada sendo racista. E replico também de que eu não gostaria de estar aqui falando sobre racismo, crimes de racismo. Queria estar numa sociedade na qual não precisávamos ter datas para lembrar que existe o racismo, enfim. Então, é nesse cenário que há a necessidade de sermos combativos de forma de todo dia, né?
a pessoa individualmente, ela tem que fazer uma análise, reanálise, dizer, existe, afirma que existe, o que é que eu estou fazendo para poder ser combativo, para não perpetuar uma situação tão perversa, né? Que pessoas foram escravizadas, tratadas como objeto, nem como objeto, era um ser movente, e isso trouxe um cenário de que pessoas hoje sofrem com relação a isso simplesmente por ter uma cor, por serem negras, por serem pretas. Então, essa perspectiva pessoal, ela é a principal. E aí isso tudo vai refletir no nosso dia a dia, de entender que onde a gente está, onde a gente trabalha, dos órgãos públicos, de ter essa consolidade, de ter esse pensamento de que não podemos dar continuidade a disso. Talvez eu não consiga ver, você não consiga ver o fim, né, desse crime, desse cenário de racismo. Mas tomara que consigamos mudar aí o nosso futuro, nossos descendentes possam participar de um mundo menos racista ou totalmente não racista. Olha, doutor Saulo, eu já estou extremamente feliz em recebê-lo. Quero você aqui de novo junto com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada. Gente, esse aqui é o doutor Saulo Lopes, ele é presidente da Comissão Especial de Igualdade Racial da OAB aqui na capital do Piauí. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Obrigada por trazer um assunto tão importante. Obrigada a você aí de casa que participou, que esteve aqui junto com a gente nessa entrevista. E, Carla, a gente espera, né, Carla, que tudo mude, que as coisas mudem. Você que esteve à frente da Casa da Mulher Brasileira também sentiu ali na pele o que essas mulheres sofrem diariamente, não só com relação à violência contra a mulher, mas também os diversos outros problemas que a gente enfrenta na nossa sociedade, hein, Carlinha? Infelizmente, essa é uma realidade e que a gente possa, né, avaliar o que a gente anda fazendo por aí, né? Doutor, muito obrigada aí pela entrevista no programa, sabe? É maravilhoso tê-lo aqui no programa, né, doutor Saulo? É sempre bom, viu? Volte mais vezes. Obrigado. Estou à disposição. Ele já. Estou à disposição.